Pessoas, tudo bem com vocês? Comigo também está tudo bem. Bem, hoje eu vou tratar aqui de um tema que é o narcisismo ou sobre o narcisista. Bem, eu quero fazer um disclaimer antes de falar sobre isto, que é o seguinte: todos os clusters aqui são bem-vindos. Todos mesmo. E os narcisistas, inclusive, também são bem-vindos aqui. Este vídeo aqui vai ser um vídeo mais técnico e eu não vou estar a falar e não sou apologista desses vídeos onde basicamente dizem tudo e mais alguma coisa sobre o transtorno narcisista. E isto não é para isso. Este canal não é com essa finalidade. E então eu quero dizer que todas as pessoas aqui são bem-vindas também, inclusivamente narcisistas. Porém, o canal tem limites e abusos não são tolerados. Bem, posto isto, vamos falar sobre o tema do vídeo. Então, eu vou falar aqui sobre características e como surge. Vamos falar primeiro de como surge o narcisismo. Bem, as causas não são totalmente conhecidas, porém, existem suspeitas e teorias que precisam de talvez ser melhor verificadas e validadas melhor, mas é o material que temos para trabalhar porque é a informação que se conhece sobre este transtorno. Bem, então como é que surge o narcisismo? Bem, existe um componente genético e um componente ambiental. E o componente ambiental funciona da seguinte forma: a existir o componente genético, na infância, com o componente ambiental de falta de validação parental ou até falta de validação de outro tipo, na infância existe a criação de um falso eu. O que é um falso eu? É assim, imaginem, a criança está com o seu eu dela, verdadeiro, digamos assim. Então, esse eu não é validado, não consegue validação do seu eu. Então, a criança cria uma personagem. A personagem ela incorpora ao seu eu, anulando o anterior. E então fica sem o seu eu e passa a ser um personagem, digamos assim. E é mais ou menos isso que acontece. Por que é que isso acontece? As crianças são muito imaginativas e, bem, por causa disso, elas conseguem criar personagens. E um exemplo muito simples disso é que crianças criam, digamos assim, personagens fictícios para brincar e tudo. Por exemplo, aquele do amigo imaginário. Alguns de vocês em crianças até podem ter feito isso, ter tido um amigo imaginário. Bem, como as crianças são muito imaginativas, elas conseguiriam criar um eu e englobá-lo a si próprio, anulando o seu eu verdadeiro, ou seja, tendo um falso eu. E esse eu é que elas conseguem criar é um eu às vezes grandioso e ele consegue a validação que tanto quer. O que é que isso causa? Uma desconexão emocional. E, bem, eh, isso é assim que surge o narcisismo. E, bem, o que é que acontece também no narcisismo? Aqui já vamos falar de mais na vida adulta e assim. O que é que existe? Existe uma desconexão ou, digamos assim, um problema com o eu interno e o eu externo. O eu interno
da pessoa narcisista, ele tem que ir buscar informação ao eu externo para validar o seu eu interno falso. Ou seja, existe uma necessidade de validação também por causa de uma falta de autoestima. O que é validação? Validação é um sentimento e a autoestima aumenta com a validação dos outros. E como o narcisista precisa sempre de validação, a sua autoestima é sempre muito reduzida, muito baixa. E bem, existe então uma desconexão do eu interno com o eu externo, uma fantasia, digamos assim. Eu não diria tanto uma desconexão, diria mais uma fantasia. Então, a fantasia é o quê? É que o eu externo muitas vezes é interpretado como eu interno, ou seja, o eu externo nas pessoas normais, digamos assim, é o quê? O eu externo é como somos vistos ou como vemos os outros. O eu interno é o que nós somos para nós, internamente. E os narcisistas, eles tendem a incorporar elementos do eu externo como eu interno. Para quê? Para que o seu personagem se mantenha e existe também uma fantasia, onde quando as pessoas não validam o seu eu falso, existe aqui uma tentativa que ele tenta que as pessoas basicamente validem o que ele está a pensar dos outros, às vezes tentando até, digamos assim, alterar as pessoas para que elas consigam, que ele consiga validar o seu eu, digamos assim, falso. Bem, existe dois tipos de narcisistas e eles também são divididos em dois tipos, cada um. Então, existe o narcisista grandioso e o narcisista vulnerável. Como está o nome escrito, o grandioso é o que consegue validação. O vulnerável é o que não consegue validação com o seu eu falso. Além disso, existem narcisistas sociais e pró-sociais, digamos assim, e não pró-sociais. Os narcisistas pró-sociais geralmente são pessoas até que são positivas para a sociedade. E o que é que acontece? Muitos, por exemplo, digamos, apresentadores de televisão, alguns deles, e políticos também, alguns deles são narcisistas pró-sociais que ajudam a sociedade. E os que não são pró-sociais são os que não são bons para a sociedade, digamos assim. E então, outra coisa que eu quero falar aqui, que é muito importante de ser percebida e que se as pessoas percebessem, às vezes não havia aquela necessidade de criar aqueles vídeos tão sensacionalistas sobre este tema. É assim, a validação de um narcisista acontece tanto por sentimentos negativos nos outros, como por sentimentos positivos nos outros. Então, o que é que acontece? O narcisista causa sentimentos nos outros como forma de se validarem a si próprios. E eles validam causando sentimento nas pessoas. E esses sentimentos podem ser positivos ou negativos. Aí vem aquela coisa deles de usarem o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele é utilizado às vezes pelos narcisistas, mas não é sempre. E nem é obrigatório que ele tente sempre criar esse sentimento. Isso não é assim tão comum, digamos assim. Mas pode acontecer, claro. Ele tenta causar um sentimento específico, que é aquilo que lhe causa a validação do seu eu falso, basicamente. E que, ao ele ser validado, a sua autoestima
estabiliza, basicamente, apesar de ser muito baixa a autoestima de um narcisista. O vulnerável é praticamente um ser humano que tem uma autoestima muito, muito baixa ou inexistente até, porque ele nunca consegue validação. Eu diria que a maior parte dos narcisistas são até grandiosos. Isso que não quer dizer que sejam pró-sociais ou não. Ambos podem ser pró-sociais ou não. E pronto. E o que é que, onde é que entra aqui a manipulação e a utilização das pessoas? Um, a objetificação, digamos assim. Um, é basicamente porque o narcisista precisa de validar a sua autoestima e então ele manipula as pessoas de forma a causar sentimentos nas pessoas que isso causando-lhe a ele a validação. Como esses sentimentos podem ser tanto positivos como negativos, a validação ocorre dessa forma. Ou seja, depois, claro, existem narcisistas com mais filtro, com menos filtro, que sabem que não podem fazer tal coisa, que têm limites. Existe os que não têm limites. Bem, isso existe sempre, até em pessoas comuns, pessoas sem limites ou pessoas, digamos assim, sem filtro. Isso existe sempre. Mas, bem, isto basicamente é aqui uma síntese sobre o narcisismo, as características, o que acontece no transtorno e basicamente é isto que acontece. E claro que existe o problema, é um problema grave, a desconexão e esta coisa da validação permite só da validação acontecer com, digamos, elementos negativos, não é? Se fosse só positivos, provavelmente ninguém se queixava dos narcisistas, não é? Bem, porém, é isto que acontece no transtorno narcisista. Não foge muito disto. Claro que as pessoas podem ser desagradáveis, os narcisistas podem ser desagradáveis, mas também podem ser agradáveis. São seres humanos também, como nós. Eu gostava de dizer, aproveito para dizer que eu não tenho esse transtorno, ainda bem, e fico muito grato a Deus por não tê-lo, mas o que eu quero dizer é que todas as pessoas são pessoas e eu vejo muitos vídeos que aparecem às vezes de pessoas a dizerem como maltratar um narcisista, como fazer sofrer um narcisista, e isso não é positivo. Às vezes eu fico na dúvida até se não será um narcisista a fazer vídeos a falar mal de narcisistas. Ou até pior do que isso, mas pronto, não vamos entrar por aí. Eu acho que daqui deste vídeo está feito e, bem, acho que não tenho muito mais a acrescentar a este tema, pelo menos por enquanto. Se vocês gostarem e quiserem mais informações sobre este tema, eu trago. Mas a síntese aqui está feita. Bem, espero que tenham gostado do vídeo e tchau, tchau.